tá? Disse para vocês no bloco anterior, nós temos duas espécies de prisões bastante delineadas, né, na doutrina. Nós temos, de um lado, a prisão pena ou prisão penal, que é aquela prisão decorrente de uma sentença penal condenatória irrecorrível ou decorrente de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Estamos falando de uma prisão em razão de uma condenação definitiva, que não comporta mais recurso. E, de outro lado, nós temos a espécie de prisão chamada prisão sem pena, ou prisão processual, prisão provisória, ou prisão cautelar. Essa comporta 3 subespécies. Nós estamos falando da prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária, que é o assunto da nossa aula daqui para diante, tá bom? Que falaremos a partir de agora, prisão em flagrante, tá bom? E já adianto aí para vocês, venho falando ao longo das aulas, que é extremamente importante você conhecer o texto legal da disciplina que você está estudando, né? Nós estamos estudando a partir de agora prisão em flagrante. Professor, onde se encontra a prisão em flagrante para que eu possa estudar o texto legal? Tranquilo, aqui ó, dica extremamente importante, artigos 301 até artigo 310, esses artigos do Código de Processo Penal, tá bom? Então, ó, extremamente importante você estudar o artigo 301, 302, 303, até o 310, tá bom? Extremamente. Aliás, importantíssimo, tendo em vista também a mudança trazida pelo pacote anticrime no que diz respeito à prisão em flagrante no ordenamento jurídico processual penal brasileiro, tá bom? Então, atenção aí a esses artigos. O que nós falaremos a partir de agora, Robson? Vamos analisar um conceito, tá? Um conceito em relação à prisão em flagrante. Se você estiver anotando, anotem aí. É muito importante, tá? Nós entendemos e pensarmos algumas informações do conceito. O que é a prisão em flagrante? Bom, a prisão em flagrante, gente, é a prisão efetuada independentemente de ordem escrita do juiz competente. Óbvio, né? Pense, prisão em flagrante. Flagrante, gente, é um termo que deriva da palavra em latim flagrare, que significa queimar, no sentido de que, olha, o crime está queimando, está acontecendo. Seria extremamente ilógico exigir-se para uma prisão em flagrante de um mandado judicial. Bom, para a cena do crime, eu vou buscar o mandado judicial de prisão em flagrante. Não, não, inexiste mandado de prisão em flagrante. Prisão em flagrante dispensa-se o mandado judicial. Por isso que o conceito é a prisão efetuada independente ou independentemente de ordem escrita do juiz competente, daquele que é surpreendido, olha que interessante, cometendo ou logo após ter cometido uma infração penal, tá bom? Então vejam que nós temos aí o conceito de prisão em flagrante. É a prisão efetuada sem ordem judicial daquele que está cometendo o crime ou que acabou de cometer o crime ou logo após, como está aí na tela para vocês, de ter cometido a infração penal, tá bom? Beleza? Que a gente vai falar a partir de agora das diversas espécies de prisão em flagrante. E a doutrina tem várias, gente. Por isso que isso é bastante cobrado nas provas da carreira policial. Nós temos, por exemplo, o flagrante próprio, temos o flagrante impróprio, temos o flagrante presumido, temos o flagrante obrigatório, temos o facultativo, temos o flagrante preparado ou provocado, temos o esperado, temos também o flagrante prorrogado, retardado ou diferido, esse muito cobrado, tá, na carreira policial, e já vou dizer para vocês por quê. E por último nós temos o flagrante forjado. Vejam, várias espécies, né? O que nós falaremos, o que nós faremos a partir de agora? Vamos estudar cada uma dessas espécies de maneira isolada, ok? Bacana? Vamos lá então para o primeiro, flagrante próprio, também chamado de flagrante propriamente dito, flagrante real, flagrante verdadeiro. Gente, ó, cuidado com esses sinônimos aqui, tá? Às vezes eles podem estar perguntando para você de flagrante próprio, mas com outro nome. Se eles falam, olha, acerca do flagrante real, o flagrante real eu não estudei, é sinônimo de flagrante próprio. Então você precisa saber que o flagrante próprio
tem alguns sinônimos, a doutrina também chama ele de flagrante propriamente dito, flagrante real ou flagrante verdadeiro, tá bom? Beleza? E qual é esse, Robson? Vejam, flagrante próprio, flagrante propriamente dito, real, verdadeiro, é aquele flagrante em razão de um crime que está acontecendo ou que acabou de acontecer num sentido de imediatidade. A pessoa ainda está na cena do crime. Como eu coloquei aí para vocês, é aquele em que o agente é surpreendido cometendo a infração penal ou quando acaba de cometê-la. E olha que interessante, né? Esse acaba de cometê-la aqui é num sentido de imediatidade, tá? De imediatidade. O agente criminoso ainda se encontra na cena do crime. Ele literalmente, acabou de disparar a arma, e acabou de dar a facada, ele acabou de estuprar. Nós estamos falando de um momento imediato, ainda na cena do crime, tá bom? Por isso eu trouxe a observação aí para vocês, ó. Nesse último caso aí, ó, acaba de cometê-lo, devemos interpretar a expressão de forma restrita, num sentido de absoluta imediatidade, aquele que está cometendo ou acabou de cometê-lo, e esse acabou de cometê-lo num sentido de imediatidade, tá bom? Alguns flagrantes, gente, desses que eu coloquei para vocês, alguns flagrantes têm previsão legal e outros não têm previsão legal, tá bom? Esse aqui tem previsão legal, artigo 302 do Código de Processo Penal, especificamente os incisos 1 e inciso 2, tá? O artigo 302 diz, ó, considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo, ou então acaba de cometê-lo. E esse acaba de cometê-lo num sentido de imediatidade, tá? De imediatidade. Tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 traz a espécie de flagrante chamada flagrante propriamente dita, ou flagrante próprio, ou flagrante real, ou flagrante verdadeiro, tá bom? Flagrante próprio, então, 302, inciso 1 e inciso 2. Vamos para mais uma espécie, flagrante impróprio ou flagrante irreal, quase flagrante ou flagrante imperfeito, tá bom? Essa daqui, ó, o termo quase flagrante, os examinadores não sei porquê, mas gostam dessa, então sempre perguntam, tá? Considera-se quase flagrante, e aí dá os conceitos. Ou traz um conceito na questão e diz para que você classifique se é flagrante próprio, presumido, preparado, quase flagrante, que seria o flagrante impróprio, tá? Aí você tem que grifar qual é. Às vezes dá-se por meio de uma situação problema, tá? O crime aconteceu, chamaram a polícia, o agente foi perseguido, encontraram logo após. Qual espécie de flagrante? Teríamos também o flagrante impróprio. Por quê, Robson? Vejam o que diz o flagrante impróprio. Flagrante impróprio, gente, ocorre quando o agente é perseguido. Olha, vocês precisam destacar essas palavras, hein? Perseguido, e essa expressão aqui, ó, logo após. Então, se eu estiver falando de alguém que foi perseguido, mas encontrar o logo após, nós estamos falando da espécie de flagrante impróprio. Essa espécie de flagrante também tem previsão legal, mas para que haja a caracterização desse flagrante, do flagrante impróprio, há que se ter uma perseguição logo após. Então, a situação problema precisa descrever para você um caso em que o agente cometeu o crime, aí ligaram para a polícia chegou, perseguiu o criminoso e aí logo após encontrou. Tá? Claro que pode ser também, houve o crime, a polícia encontrou o criminoso na prática do delito, perseguiu e também poderia ser. Mas é importante nós enxergarmos que essa espécie de flagrante cabe um momento diferido, né? Reflexo, imediato, dali a pouquinho para praticar a prisão, para efetuar a prisão em flagrante. Houve a prática do crime, houve ligação para a polícia chegou, não chega de maneira imediata, em 1 minuto. Quanto tempo demorou, Robson? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o tempo que for. Ligou para a polícia chegou, tomou as informações de quem era o agente criminoso e saiu ao encalço do agente criminoso, perseguiu o agente criminoso logo após. Nesse momento, se o agente criminoso
for preso, estamos falando de prisão em flagrante, mas flagrante na modalidade imprópria, tá? Ou o flagrante impróprio. Beleza? Tudo bem? Previsão legal em relação a essa espécie de flagrante. Considera-se em flagrante delito quem é perseguido logo após. Vejam, nós temos aí a previsão legal do flagrante impróprio no artigo 302, inciso 3 do Código de Processo Penal, tá bom? Ele é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Tá bom? Beleza? Muito bom. Mais uma espécie de flagrante, flagrante presumido. Flagrante presumido também pode ser chamado de flagrante ficto ou flagrante assimilado. E aí eu destaco novamente os sinônimos, gente. Pode ser que o examinador não te pergunte sobre flagrante presumido, mas sim sobre flagrante ficto ou sobre um flagrante assimilado. Você fala, caramba, não estudei flagrante assimilado. Sim, é a mesma coisa que flagrante presumido. Então, esses sinônimos precisam ser guardados, tá bom? Bom, quando acontece aí o flagrante presumido, Robson? Bom, o agente, pessoal, agente, quase ficou redundante, né? O agente, pessoal, é encontrado logo depois, tá? Professor, logo depois e logo após, para mim é a mesma coisa. E realmente, gente, né, se eu falo assim, logo depois da aula, vamos tomar um café. Logo após a aula, vamos tomar um café. Para a gente, significa a mesma coisa. Mas o legislador trouxe, no próprio Código de Processo Penal, a palavra logo após, se referindo ao flagrante impróprio, e logo depois, referindo-se ao flagrante presumido. Então, nós temos previsão legal de que o termo logo após refere-se a flagrante impróprio e o termo logo depois refere-se a flagrante presumido, tá bom? Ainda nós diferimos o flagrante impróprio do flagrante presumido, porque no impróprio tem perseguição logo após, e aqui tem encontro logo depois. Esses são os traços diferenciadores em relação ao flagrante impróprio e o flagrante presumido, tá bom? Então, o flagrante presumido, o agente é encontrado logo depois de cometer a infração penal, e olha, ele é encontrado com instrumentos, com armas, com objetos ou com papéis que façam presumir ser ele o autor da infração, tá bom? Artigo 302, inciso 4 do CPP, que eu quero mostrar aí para vocês. Olha, considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois, tá? Me permitam voltar aqui, ó, que eu quero fazer para vocês um pequeno resumo aqui, ó. Se nós estivermos falando de distinção entre flagrante impróprio e flagrante presumido, nós temos que no flagrante impróprio, nós encontramos por própria expressão do código a palavra perseguido mais logo após. Logo após. E no flagrante presumido, Robson? No flagrante presumido nós não temos perseguição, nós temos a palavra encontro, mais a expressão logo depois, tá? Então, se você encontrar na situação problema descrita para você, a palavra perseguido logo após, estamos falando de flagrante impróprio. Agora, se você encontrar a palavra encontro logo depois, estamos falando de flagrante presumido, ok? Bacana? Vamos dar uma olhada aí, ó, no 302, inciso 4. Considera-se em flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos. Esse também é um fator diferenciador entre o flagrante impróprio e o flagrante presumido. Ele é encontrado, mas ele é encontrado com instrumentos, com armas, com objetos ou com papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Tá bom? Façam essa diferenciação entre flagrante impróprio e flagrante presumido, ok? Porque a própria lei o faz.
Bom, ao lado desses, temos mais espécies de prisão em flagrante. Flagrante obrigatório ou compulsório. Compulsório por quê, Robson? Compulsório porque o agente é obrigado a efetuar, opa, desceu a serra aqui, efetuar a prisão em flagrante, tá? Ele é obrigado a efetuar a prisão em flagrante. Quem, professor? A autoridade policial e os seus agentes. As autoridades policiais e os seus agentes são obrigados a prender quem quer que se encontre em flagrante delito, por expressa previsão do artigo 301 do CPP. O artigo 301 do CPP diz assim: qualquer do povo poderá, e as autoridades e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, existe aí uma obrigatoriedade em relação à efetivação da prisão em flagrante para a autoridade policial e para os seus agentes, tá? Olha, não se exige heroísmo da autoridade policial e dos seus agentes. Estamos lá diante de um assalto, um roubo, né, com 20 pessoas fortemente armadas e a autoridade policial ou o agente está ali sozinho, né? Não se exige que ele entre e prenda todos em flagrante. Seria ilógico exigir isso, tá? Exige sim a obrigação própria da profissão. As pessoas que se inscrevem num concurso, são aprovados, estão na carreira policial, a autoridade policial e seus agentes têm isso como dever, como obrigação, prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Mas é óbvio, não se exige heroísmo, cuidado com isso, já foi cobrado em prova de concurso. Tá bom? Beleza? Nós temos aí previsão no artigo 301, como disse para vocês, a primeira parte diz: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais, olha aqui, as autoridades policiais e os seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em flagrante delito. E nós temos aí a previsão legal no 301 do CPP do flagrante obrigatório. Muito bom? Flagrante facultativo, nós temos aí no mesmo artigo 301, né? Flagrante facultativo consiste, gente, olha aqui, ó, na faculdade de efetuar a prisão em flagrante ou não. Aí é para pessoas comuns do povo, não a autoridade policial e não seus agentes, porque sobre ele temos ali a obrigatoriedade de prender em flagrante, sem exigência de heroísmo. Agora, qualquer do povo pode, não é obrigado, qualquer do povo, né? Alguém lá que não é policial, aí está passando na rua e um crime está acontecendo, né? Ele pode prender em flagrante? Pode, mas não se exige dele a prisão em flagrante. Por isso, o chamado flagrante facultativo, tá bom? Então, flagrante facultativo e flagrante obrigatório encontram-se no 301. Vejam, ó, qualquer do povo poderá, flagrante facultativo, e as autoridades e os seus agentes deverão, flagrante obrigatório, prender quem quer que se encontre em flagrante delito, tá bom? Esse bem tranquilo, vamos para o próximo, né? Flagrante preparado ou provocado. Aqui nós temos que observar alguns itens importantes, tá bom? Primeira coisa, flagrante preparado ou provocado também é chamado de delito de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador, tá? Então, olha, atenção em relação a esses sinônimos, tá? Porque pode ser que o examinador te pergunte, olha, segundo o delito putativo por obra do agente provocador, você fala, caramba, o que é isso? É a mesma coisa que flagrante preparado ou flagrante provocado, tá bom? Beleza, vamos passar, ó. Como acontece? Ocorre quando alguém, de maneira insidiosa, provoca outra pessoa a praticar um crime e, no mesmo momento, toma providências para que o crime não se consume. Vejam, existe aqui uma preparação tão grande para que o crime jamais possa ser praticado, consumado, que torna, nesse momento, um crime mesmo impossível de ser praticado. Seria o caso de uma patroa, né,
deixaram dinheiro em cima de uma estante, porque desconfiado da sua empregada, e ficaram atrás da porta com mais 2, 3 pessoas, esperando só a pessoa pegar o dinheiro e, nesse momento, efetuar a prisão em flagrante. Veja, só tem uma saída, as pessoas, 3, 4 pessoas atrás da porta e a empregada ali dentro. A hora que ela coloca a mão no dinheiro, você fala, olha, você está preso em flagrante. Peraí, esse flagrante foi um flagrante preparado, foi um flagrante provocado. Houve ali um delito de ensaio, um delito de experiência. Por isso que se chama delito putativo, por obra do agente provocador. Por isso se chama delito de experiência. Se faz uma grande experiência, mas ao mesmo tempo que se faz essa experiência, se cria uma estrutura, um arcabouço tão forte que seria impossível a prática do crime na modalidade consumada, tá bom? Por isso mesmo, nós temos uma súmula do STF, a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que diz, olha, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Isso é tratado como crime impossível, aquele mesmo crime impossível que vocês estudam no artigo 17 do Código de Processo Penal. Tá bom? Beleza? Muito bom. Vamos passar. Aqui, ó, alguns exemplos. Policial disfarçado encomenda a um falsário certidão de nascimento falsa. Fala, olha, eu quero uma certidão de nascimento falsa. Ele fala, tá bom, vou providenciar para você. Vejam, um policial disfarçado encomenda essa certidão de nascimento falsa e no momento da celebração da avença, né, do acordo ali, com a entrega do dinheiro e o recebimento do documento falsificado, realiza a prisão em flagrante. Diz a doutrina aí que isso é um crime impossível. O crime jamais poderia se consumar, porque criou-se um aparato, uma estrutura que impossibilitava que o crime fosse consumado, tá bom? Nos termos da súmula 145 do STF. Outro exemplo, patroa que desconfiada da empregada deixa dinheiro ostensivamente à mostra enquanto vigia por trás da porta. No momento em que a empregada toma o dinheiro, ela a surpreende, tornando impossível a consumação do delito. A doutrina também diz que esse flagrante não pode acontecer. Por quê? Porque é um crime impossível. Jamais seria possível a consumação, tanto na situação do policial em relação à certidão de nascimento falsa, como na patroa em relação ao dinheiro aqui com a empregada. Óbvio que nós temos que ter atenção em relação a essa espécie de prisão, tá? Essa espécie de prisão em flagrante, nós temos que tomar cuidado com o flagrante permanente. Com o flagrante permanente, não, com o delito permanente. Ou com o flagrante no delito permanente. Que é um delito permanente, professor? Tranquilo. Bom, flagrante permanente não, crime permanente é aquele crime que se protrai no tempo, é aquele crime que se estende no tempo, é aquele crime que está acontecendo segundo a segundo. Por exemplo, crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito. Por exemplo, sequestro ou cárcere privado. A pessoa está sendo sequestrada segundo a segundo. A pessoa lá no tráfico de drogas na modalidade ter em depósito tem a droga guardada e a tem segundo após segundo. Nesse momento, gente, nessa espécie de crime permanente, né, tratado lá em direito penal, em classificação dos crimes, o crime permanente, que é aquele crime que se protrai no tempo, que é aquele crime que se estende no tempo, é aquele crime que se arrasta no tempo, é aquele crime que está acontecendo segundo a segundo, o flagrante preparado torna-se válido. Por quê? Vejam, se o crime vinha se consumando, a prisão será válida e o agente responderá pelo crime. Imaginemos a seguinte situação. Um policial disfarçado chega para uma pessoa e fala assim, olha, você tem droga para vender? Aí ele fala assim, tenho, vou pegar. Vejam, se ele disse vou pegar, é porque ele já tinha em depósito. Se ele já tinha em depósito, não houve um preparo para que na hora da entrega da droga se tornasse impossível a consumação do crime. Não, o crime já estava se consumando.
Se nós formos lá para o 33 da Lei de Drogas, o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, nós temos que um dos verbos lá, em relação aos 18 lá contidos, é ter em depósito. Vender, expor à venda, trazer consigo, ter em depósito. Se a pessoa tem em depósito, já está praticando o crime de tráfico de drogas. E nesse caso seria completamente válida a prisão nesse ponto. Beleza? Tudo bem? Temos uma súmula também relevante a isso, então merece, né, a nossa atenção. Súmula 567 do STJ daí. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Perfeito. Por mais que um supermercado, por exemplo, tenha câmera de vigilância e tenha segurança no estabelecimento, só por isso, objetivamente, por ter câmera e por ter segurança, não gera a impossibilidade da consumação do crime. Óbvio que pode haver a consumação do crime. Então, cuidado, hein? Cuidado com esse exemplo numa questão. Uma pergunta dizendo, né, ou uma situação afirmando, né, se houver monitoração eletrônica e houver também segurança no estabelecimento, isso gera a impossibilidade da prisão em flagrante, porque estamos tratando de crime impossível. Errado. A súmula 567 do STJ, em razão de inúmeros e inúmeros julgados, inúmeros e inúmeros casos falando sobre isso, se posicionou de maneira sumular. Na súmula 567 do STJ, o STJ disse que só o sistema de segurança e a existência de segurança no estabelecimento não invalida a prisão em flagrante. Aliás, não impede a consumação do crime de maneira absoluta, tudo bem? Então, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Há completa possibilidade de consumação do crime de furto. Tá bem? Beleza? Flagrante esperado, mas vemos essa espécie de flagrante no próximo bloco. Até já!